Olá, queridos! Nosso estudo de hoje, ele está acontecendo num outro lugar por uma situação especial. Você. Nós hoje queremos que você tenha uma visão panorâmica, uma visão um pouco maior, alargada do que nós temos estudado até aqui. Nós paramos em 2.300 tardes e manhãs. Nós acabamos de ver que Daniel teve uma visão do carneiro e do bode. Mas se você não compreender esta parte que eu vou passar agora, vai ficar um pouco mais difícil compreender o todo. A intenção do nosso estudo é que você compreenda o todo, que sua visão se torne macro, para que pela graça e poder de Deus você consiga compreender o porquê daquele detalhe e aquele outro na história da humanidade, que no fim é a história de Deus. Vamos orar juntos agora? Eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, eu rogo a Ti que em nome de Jesus abençoe essa pessoa que está nos ouvindo. Eu rogo a Ti que lá na casa dela, aqui onde estamos, o Senhor expulse qualquer força maligna e nos ajude a viver, Senhor Deus, este momento com inspiração do Teu Santo Espírito, o nosso instrutor e professor. Que Ele ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que você precisa entender hoje é onde você está no tempo. O que aconteceu antes de você e o que está depois de você? Nós vamos conseguir fazer aqui no quadro, atrás de mim, uma exposição das informações principais. E então você entender aonde você está no tempo da história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse e aonde você está. Observe isso agora, por favor. O que você está vendo aqui atrás? Essa é a linha do tempo. O que é a linha do tempo? É o que a Bíblia vai citando, dando-nos informações do que aconteceu no mundo. E estas informações têm a ver com você e têm a ver com as histórias que estudamos até agora, nos nossos estudos bíblicos. Eu estou colocando aqui desde o primeiro dia da história da Terra, as datas que a Bíblia foi dando. Por exemplo, no início de tudo, quando houve a criação, os acontecimentos seguintes que marcaram o mundo, como a morte de Adão, né? Aqui o nascimento de Sete, no ano 130, o nascimento de Sete, o terceiro filho de Adão, o dilúvio, depois o chamado de Abraão, o êxodo do povo de Deus. Aqui entre o ano 2500 e 3008, nós temos a construção do antigo tabernáculo. Lembra que estudamos? Aqui aconteceram aquelas grandes conquistas do povo de Deus, estabelecimento do santuário no deserto, e após Saul é que nós temos o santuário de Salomão. Lembra dessa história? É importante que você saiba, para que você vai entendendo como é que as coisas aconteceram. Com o êxodo aqui nós temos Moisés, lembra? Moisés está nessa época da história da terra, tá? Não antes. Após isso, quando o povo de Deus, então, estava em ascensão, eles começaram a se envolver com o povo de fora, se envolveram com o povo das outras nações, a quem foram enviados para serem luzes e acabaram sendo trevas. O Senhor Deus permite, então, que eles sejam levados para a corte de Nabucodonosor. Lembra Daniel capítulo 1? Nós estudamos sobre isso. Aqui está Daniel capítulo 1. E com o passar do tempo,
Com os anos foram se passando, a Medo-Pérsia subiu ao poder, depois a Grécia, depois Roma. Tá? E depois de Roma, Jesus nasceu bem dentro do Império Romano. O ano 27 aqui foi o ano do batismo de Jesus. Eu estou colocando em verde para que fique destacado o que é que precisamos falar, porque estas profecias têm muito a ver com Daniel, aquilo que estamos falando. Então, o batismo de Jesus no ano 31, a morte dele, 34, o último prazo para o povo judeu, foi a ida de Estevão até o povo do Senhor, enviado por Deus, claro, e o povo judeu então mata o Estevão, né, esse apóstolo do Senhor, esse profeta de Deus, da forma como tinham matado os que tinham sido antes enviados. Então, acabando o prazo para os judeus, começa o prazo para os gentios. Aqui começa a grande parte da igreja de Deus, a igreja primitiva. Não é uma igreja nova, raciocine bem o que eu vou te dizer. É a mesma igreja que Deus tinha explicado lá para Adão. É a mesma igreja que ele tinha explicado para o povo antes do dilúvio, a igreja que ele tinha explicado para Noé, para Moisés, para o povo do deserto, a mesma igreja que ele tinha explicado para o povo de Israel, a mesma igreja, não houve nunca mudança, jamais. A única coisa que Deus mudou na religião dele, a única coisa que ele transformou dessa história foi a morte do Cordeiro, que não teve mais necessidade no dia que Jesus morreu na cruz. E isso precisa ficar claro na sua cabeça. Mas aqui, ó, após Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, a igreja dele vem sendo perseguida de várias maneiras. Perseguida primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Roma imperial, lembra disso? Tá bem? Mas qual era o poder que estava por trás de tudo isso? Após essa situação, a igreja de Deus apostata, que nós precisamos ver isso agora em Apocalipse, quando nós começarmos a estudar, que o Senhor Deus explica que a igreja dele teve uma queda. Mas houve um povo que continuou seguindo a verdade de Deus. Houve um povo que fugiu para continuar seguindo, precisou sair do meio do povo para continuar seguindo o que Deus pediu. Aqui está a época do ano 538 a 1798, que dá 1260 anos exato. Por que 538? A época em que a igreja se uniu ao Estado. Houve a união do Estado com a igreja, tá bem? Com a queda do Império Romano, o Império Romano ganha forças quando se une com a igreja. E isso é muito claro. E eu já falei isso para vocês em estudos passados, tá certo? Então, esse tempo aqui foi a época de supremacia papal, onde a igreja mandava no mundo e quem não fizesse exatamente como a igreja mandava, como a igreja queria, era perseguido de diversas maneiras, tolhidas suas iniciativas, mortos, perseguidos de várias maneiras, tá bom? Em 1517 nós temos aqui a vinda de Lutero, tá? Aqui não é exatamente a data em que começa a reforma, 100 anos antes, John Hus tinha começado a grande reforma protestante, né? 100 anos exatamente antes, tá bom? E então, depois de 1798, nós temos uma data aqui muito interessante, que é 1844. E de 1844 para agora, pouquinho tempo, aqui está hoje. Você está na profecia aqui, ó, faltando bem pouquinho tempo para Jesus voltar. Agora perceba, lembra que nós estudamos também o milênio? Quando Jesus volta, vai ter o milênio, depois disso Jesus volta novamente e começa a eternidade que um dia foi perdida. Recomeça a eternidade. Por que eu estou te mostrando isso? Preste atenção que eu vou te falar agora. É importante que você veja o que eu vou te dizer. Olhe bem, está faltando uma data aqui no meio destas informações. É uma data aqui entre o Império Medo-Pérsia e o Império Grego. Qual é a data que está faltando aqui, queridos alunos? 457. Como? 457. 457. Por que essa data é importante? Daniel tinha visto uma data para iniciar uma contagem de tempo. A Bíblia tinha dado para ele, as visões tinham dado, um anjo tinha falado com outro anjo, explicando este tempo, começando na data em que foi dada a ordem para reconstruir os muros de Jerusalém. Aqui começam então os 2.300 dias. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Perceba bem, que vai terminar em 1844. Tá? Dentro da linha do tempo, esta é a data dos 2.300 dias, tá bem? Que foi o que nós tentamos mostrar para você. No entanto, eu gostaria que você percebesse algo agora. Eu vou apagar toda a lousa e eu vou deixar só essa parte aqui para ficar mais claro para você entender. Combinado? Você viu que em 10 minutos
não sei se deu 10 minutos, nós conseguimos passar essa informação para você. Isso aqui você tem que entender, você tem que compreender que você está aqui na profecia e que esta profecia de tempo tem a ver com você, porque o anjo tinha dito que o juízo no céu, o julgamento de Deus ia começar a partir dessa data. E isso é tão importante você entender. Então vamos lá, vou apagar a luz agora para que você possa ver só esse pedacinho de tempo que nós vamos precisar te explicar. Então estamos de volta e eu já estou aqui com o nosso quadro todo apagado. Eu vou pegar só aquela parte que eu disse para você. Então vamos lá. Então aqui nós temos o ano 608, tá? Lembra disso? Que foi quando, ou dos anos 608 a 606, foi que Babilônia subiu ao poder, tá bom? Então eu vou colocar Babi aqui, você já lembra o que é, tá? E então Babilônia foi... no ano 539, vencida pelos medos e pelos persas, tá? O Império Medo-Persa subiu ao poder. Medo-Pérsia, tá? E então os Medo-Persas, o Império Medo-Persa foi um império muito interessante para o nosso povo. Foi dentro desse império que o povo de Israel teve a chance de reconstruir Jerusalém, que tinha sido destruída por Babilônia. Lembre-se disso, é muito importante que você entenda isso agora. Então aqui está, antes da Grécia subir ao poder no ano 331, o povo de Deus tinha reconstruído a Jerusalém que tinha sido destruída. O ano é 457 antes de Cristo. Combinado? No ano 608 antes de Cristo, Babilônia sobe ao poder. No ano 539 antes de Cristo, a Medo-Pérsia sobe ao poder. No ano 457 antes de Cristo, o Daniel teve uma visão que está em Daniel 8 e Daniel 9. Isso é muito interessante. Que visão é esta? A visão relacionada ao santuário celestial, não ao santuário da terra mais. Embora o Senhor Deus tenha dado para ele 2 animais relacionados ao dia da expiação, que era carneiro e bode. Lembra-se disso? É importante que você entenda isso. Então veja, eu vou colocar aqui estas informações para que você veja direitinho em que parte nós estamos na história da profecia e por que é tão importante estudar sobre isso, por que é tão importante saber sobre isso, tá bem? Eu vou colocar novamente as datas aqui para que você se sinta dentro da profecia, tá? Para que você veja. Então aqui nós temos o ano 538 de novo, 1517, o ano 1798 e o ano 1844, que é onde queremos chegar. A profecia dizia, um anjo falava ao outro anjo. Enquanto Daniel estava vendo a grande visão, enquanto ele estava tendo as informações a respeito de um carneiro e de um bode, um santo falou ao outro santo. Alguma coisa aconteceu. Um anjo falou ao outro anjo. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Quer ler junto comigo? Vai lá, pega a sua Bíblia em Daniel. Corre lá. É importante que você veja que essas informações estão ali. Daniel capítulo 8 é a visão do carneiro e do bode. Os 2 animais usados na profecia, aliás, usados no santuário terrestre no dia da expiação, o dia do juízo final, do acerto de contas anual do povo judeu. E então o Senhor Deus dá aqui a visão para Daniel e no meio da visão, enquanto o anjo explica que o carneiro e o bode, o carneiro era o Império Medo-Persa e que o bode era o Império Grego, tá? Enquanto Daniel recebia essa visão e o anjo dizia com clareza para ele, ele viu um anjo conversando com outro. Imagina perto de você 2 anjos conversando. Isso é privilégio só destes poderosos aqui? Não, é teu também. O Senhor Deus um dia nos dará a chance de ver anjos. Sabia? Espere e aguarde isso. Fique estudando conosco para que você tenha essa clareza que eu preciso te explicar. No entanto, o anjo estava conversando com o outro. E quando eles estão conversando, um faz uma pergunta para o outro. Um está perguntando para o outro. Vem cá, Lita, eu preciso que você venha aqui nesse momento. Vem aqui. Olha só o que acontece. E então, o anjo conversando um com o outro. Aí, até quando durará a visão do sacrifício contínuo? E eles viram e respondem para Daniel.
Diz, até 2.300 tardes. Daniel nem tinha perguntado nada. Viram e falam, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Não é interessante isso? Obrigada, Litinha. Então, os dois estão conversando e o anjo vira e responde para Daniel. Por quê? Quer ver isso? Olha lá. Daniel capítulo 8, verso 13 em diante, diz assim. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Você já aprendeu que 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, um dia na profecia é igual a um ano. Então não tem dúvida, vamos lá. Eu vou colocar essa informação aqui em cima. Esta profecia, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, igual, na linguagem profética, igual a 2.300 anos, tá bem? Então Daniel ouviu que ia se resolver a história do julgamento quando esses 2.300 anos tivesse terminado. Mas vai começar a contar de quando? Aí o anjo explica isso em Daniel 9. Em Daniel 9 ele diz, vai lá em Daniel 9 para você ver. Daniel capítulo 9, Daniel começa a orar, clamar a Deus, porque ele não tinha entendido essa parte da visão, não tinha compreendido nada. Aí o anjo vem e diz um negócio para ele enquanto ele está orando. Daniel 9, por favor. Verso 21 disse, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da terra. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar-te a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Agora o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o ungido. Então era para iniciar a contagem desses 2.300 anos na saída da ordem para restaurar Jerusalém. Isso tinha sido dado no ano 457 a.C., em pleno Império Medo-Persa. Tá bom? Foi a época em que o Império Medo-Persa deu a ordem e deu oportunidade para... Lembra de Neemias? Lembra de Esdras? Isso está tudo lá na Bíblia, dizendo que o povo de Israel teve chance de resolver essa situação e reconstruir Jerusalém. Então dê uma olhadinha aqui, eu vou continuar seguindo e vou colocar essa linha do tempo até o ano 1844. E o anjo comenta uma coisa, por favor observe isso que eu vou te falar agora, para que você entenda direitinho. Ele disse, alguns acontecimentos vão se dar lugar até a data, uma data específica. Quais? Observe isso aqui que eu vou te falar. O anjo disse assim, do dia que for dada a ordem, vai se passar que tempo? Mais outro tempo. E depois, mais um tempinho. Vamos ler isso? Abre a sua Bíblia em Daniel 9, por favor, e observe a partir do verso anterior ao 25, é o 24. Vamos dar uma olhadinha? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Peraí. Ele disse que das 2.300 tardes e manhãs, uma parte chamada 70 semanas, aqui consegue ver direitinho, amor? Olha, ele disse 70 semanas, deixa eu colocar aqui embaixo, estão determinados para o povo de Daniel. Qual era o povo de Daniel? O povo de Daniel era o povo? Judeu. Essa parte era para o povo judeu. A parte da profecia que era para o povo de Deus era 70 semanas. Quanto é 70 semanas na linguagem profética? Sendo que cada dia é igual a um ano. Quanto é? 490. Muito bem, alunos queridos. 490 anos, eu vou colocar aqui, ó. Então ele tinha dado um tempo para o povo judeu. Deixa eu comentar um detalhe com você. O povo judeu foi o povo que mais teve prazo na face da terra. É muito importante que você entenda isso, muito prazo. Tantas vezes o Senhor Deus tinha dado chance, o povo de Deus fazia tudo errado, Deus mandava um profeta para ajudá-lo, Deus mandava alguém para resgatá-los, Deus os libertava, Deus cuidava. Chegou a hora que o Senhor Deus disse, só 490 anos
é o prazo último que vocês vão ter. Entendeu por quê? Um prazo para o povo. 490 anos, a partir da data que tinha sido dada a ordem para restaurar Jerusalém, era o tempo que eles tinham de prazo para resolver sua vida. E o anjo começou a explicar que algumas coisas aconteceriam dentro desses 490 anos, ou 70 semanas, na linguagem profética. Avante. O que mais? Pode ler, Juju? E sobre a tua santa cidade, Olha, então ia acontecer sobre o povo judeu, sobre a santa cidade, o que mais? para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, Olha só, para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, o que mais? e para expiar a iniquidade, Sim, tudo isso ia acontecer. Continua? e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia. Sim, o que significa selar a visão? Que se esta parte acontecesse, o restante da profecia aconteceria também. O que é? Avante, continua. E para ungir o Santíssimo. E para ungir o Santo dos Santos. Aí, vamos lá, mais um pouco. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Ok, então vamos colocar aqui. 7 semanas, ele disse que seria esse 490 anos, seria dividido entre 7 semanas, que mais? E 62 semanas. 62 semanas. Presta atenção. Ele disse que algumas coisas iriam acontecer neste tempo. Avante. 7 semanas, quanto dá em profecia? Igual? Meninos, vamos lá. 49 anos. Ele disse que alguma coisa iria acontecer durante o tempo de 49 anos. Já já a gente vai entender o que foi. O que iria acontecer em 62 semanas? Um prazo de tempo. Gente, essas 62 semanas dá direitinho numa situação aqui, ó. Olha só, peraí, deixa eu fazer esse negócio mais reto aqui. Minha mãozinha não tá tão boa. Daria exatamente, caiu no ano 27. O que aconteceu no ano 27? 7 semanas mais 62 é igual a... Quanto dá? 69 semanas das 70 semanas que Deus está dizendo que aconteceriam para o povo judeu. O que aconteceu nessa data? Queridos, encha o coração de vocês. Exatamente nessa data, olha, foi o batismo de Jesus. Eu vou colocar assim, ó, para ficar mais fácil para você. Exatamente neste ano aconteceu o batismo de Jesus. Tá dando para ver direitinho? Tá certo aí? O batismo de Jesus aconteceu nessa data. Das 70 semanas, está faltando ainda uma semana. O que é isso? O que é esse tempo? Uma semana está faltando de prazo. Olha aqui, ó, vamos colocar aqui uma semana. Tá, ó. O que aconteceria? Quanto é uma semana? 7 anos, né? Uma semana tem 7 dias. Na linguagem profética, eu vou colocar aqui, ó. 7 anos. Te assusta agora com o que o anjo vai explicar. Volta de novo e leia de novo enquanto eu vou explicando aqui. Do 25 todo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que é ruas e muros se reedificarão? Irmãos, foi exatamente em 49 anos que as ruas e os muros de Jerusalém se reedificaram em tempos angustiosos. Avante! E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Olha, depois das 62 semanas será cortado o Messias. Olha que coisa interessante. Olha aqui, ó, só depois dessa data é que Jesus morreria. E foi realmente. Tá, avante. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Ok, deixa eu comentar. Olha o que o anjo está falando. Esse santuário que foi reedificado aqui e foi restaurado de novo por Herodes seria destruído. E aconteceu mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó. No ano 70 depois de Cristo, Cristo está aqui e morreu depois de Cristo, no ano 70 foi destruído o santuário totalmente. Isso aí que o anjo falou, como uma inundação, foi o que o imperador Tito fez. Então, santuários acabaram nessa época aqui. Não tinha mais santuário. Jesus morreu no ano 31, no ano 70 o santuário dos judeus acabou. Continua. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Estão determinadas as assolações. Continua.
E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Que é? Fala de novo isso. Ele quem? Esse aqui, ó. Jesus firmará aliança com muitos por 1 semana. Olha a semana que está faltando. Continua. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Olha que coisa interessante. O que é metade da semana? 3 anos e meio foi o tempo que Jesus ficou trabalhando nessa terra, o grande ministério de Jesus. Na metade do tempo certinho, fará cessar o sacrifício. Foi o que o anjo falou, deu no ano 31 exato, na morte de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continua. Mas e por que e os outros 3 anos e meio que falta para cobrir as 71 semanas? Abra bem o seu ouvido. Após a morte de Jesus, Deus ainda deu 3 anos e meio de prazo para os judeus, mandando o último profeta para o povo judeu. Quem foi? Estevão. Vou colocar Estevão escrito aqui de azul para ficar mais fácil para você. Ó. Estevão foi mandado para o povo judeu. O que o povo judeu fez? Apedrejaram Estevão, judiaram de Estevão, mataram Estevão, que tinha sido enviado pelo Senhor. O prazo que Deus tinha dado para o povo judeu tinha acabado. Tá certo? Então, de 490 anos, tirando de 2.300 dias, faltam ainda quanto tempo? Quanto tempo falta? 1.810 anos. Se você colocar 1.810 anos para frente, vai cair em que ano? E o anjo tinha dito o que para Daniel, em Daniel 8,14? O que ele tinha dito? Vai lá, leia, Daniel 8,14, rapidinho. O que ele tinha dito? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que santuário que seria purificado se não tinha mais santuário na terra? O povo não tinha lido Hebreus? Em Hebreus diz que tem um santuário aonde? No céu. Era o santuário do céu que seria purificado. Glória ao nome do Senhor. Mas